Boa tarde, quinto ano, aula de Humanidades, o meio social, página 24. A segunda cultura. Não existe uma divisão entre linguagem, pensamento, conhecimento e cultura. Há uma só relação em um todo. É claro que a cultura não se faz sem os primeiros. Porém, a linguagem e o pensamento não se estruturam sem a cultura. Se há uma divisão, esta é apenas para efeitos didáticos. Então, quando fala que não há divisão, é porque tem uma relação entre a linguagem, o pensamento, o conhecimento e a cultura. Esses quatro elementos, eles andam juntos. Por exemplo, você expressa seu pensamento através da sua linguagem. O conhecimento, por exemplo, eu preciso adquirir conhecimento para pensar sobre esse assunto e para poder expressar através da minha linguagem. A cultura são os hábitos, os costumes, as tradições que são passadas, são um tipo de conhecimento que também nos fazem pensar e se expressar. A palavra cultura vem do latim colere, que significa cuidar, tomar conta. Foi usada inicialmente entre os povos primitivos para as atividades agrícolas e mais tarde foi incorporada nos vocabulários religiosos, pois o cuidado com as coisas divinas e o fato de tomar conta das atividades religiosas passaram a ser um culto. Mas esse termo não parou só nessas atividades. Passou a ser utilizado na política, nos conhecimentos, nas ciências, nas artes. Por isso que hoje essa palavra abre um leque de interpretações. Então, quando a gente fala de cultura, ela envolve várias coisas. Eu tenho uma cultura religiosa, dependendo da religião que eu sigo. Eu tenho minha cultura familiar, né? Que são os hábitos, os costumes da minha família, né? Existem vários tipos de cultura. Então, essa palavra, ela foi se expandindo de tal forma que hoje envolve vários significados. A palavra cultura é muito ampla e envolve uma série de conhecimentos e de situações. Essa multiplicidade de conceitos é uma característica da cultura, por ser um processo dinâmico. Essa dinamicidade gera uma infinidade de ocasiões que caracteriza a cultura. Quando fala que ele é dinâmico, né, essa dinamicidade, uma coisa dinâmica é uma coisa que não para. Então a cultura também ela não para, não foi criada um certo dia e ficou desse jeito e vai ser para sempre desse jeito. Não, a cultura ela vai mudando de tempos em tempos, ela vai se transformando, vai acrescentando novos elementos. O que há em comum nesses conceitos todos é que eles contêm uma ideia de desenvolvimento, de formação e realização. A cultura não tem período para acontecer. Não é um privilégio de povos desenvolvidos ou de civilizações e sociedades. Tanto os povos pré-históricos quanto os povos atuais possuem a sua cultura. Foi o que eu falei ali em cima, né? De ser um processo dinâmico. Foi se transformando. A cultura dos povos pré-históricos não é a mesma cultura que nós temos hoje. Nossa vida é totalmente diferente da vida que eles tinham no passado. Né? Com certeza, a vida que vocês têm hoje é totalmente diferente da vida dos pais de vocês quando eram crianças, que é diferente da vida dos avós de vocês quando eram crianças. Então, os tempos evoluem e essa cultura, a sociedade, ela vai evoluindo, vai se transformando também com o passar do tempo. Como é possível perceber, nós nascemos e somos envolvidos dentro de uma sociedade, sendo nutridos com seus valores, suas verdades e atitudes. Vamos os assimilando e nos adaptando a eles de tal maneira que parece ser nossa natureza o fato de pensar e agir dessa ou daquela forma. Então, desde que a gente nasce, a gente vai crescendo, a gente vai se envolvendo numa cultura. Na cultura de uma sociedade, né? De começo é a nossa família. Então,
Tem criança que tem hábito de só almoçar na mesa, a família toda reunida. Tem criança não, tem criança que almoça vendo televisão. Isso é uma questão cultural da sua família. Então, essa cultura, ela vai fazendo parte de nós de acordo com a forma com que nós crescemos, com que somos educados, na família que a gente pertence, a religião que a gente pertence, a sociedade que a gente pertence. Então, cada um vai agir de uma forma de acordo com a cultura aonde ele está inserido. A cultura, então, passa a ser uma segunda natureza para nós. Quando vieram para o Brasil, os alemães trouxeram seus costumes, que eram características da sua origem. As casas eram construídas com telhados altos, pois na Alemanha há neve, e dessa forma poderiam se proteger melhor. Aos poucos, perceberam que esse tipo de casa não era conveniente no Brasil, devido ao clima bem diferente do clima europeu. Hoje temos poucas casas no estilo alemão ou europeu. Em algumas cidades que possuem construções deixadas por colonizadores, há incentivo para que os moradores conservem as casas no estilo dos colonizadores, ou que construam casas no mesmo estilo, oferecendo a esses moradores o abatimento de impostos e outros benefícios. Então, aí usou um exemplo de uma cultura, né? Os alemães. Eles construíam casas com telhados altos para proteger melhor eles da neve, né? Ficar mais afastado da neve que poderia cair no telhado. Quando os alemães vieram para cá, eles continuaram construindo as mesmas casas. Só que depois eles viram que não precisava fazer isso aqui, porque o clima daqui era totalmente diferente. Então, isso é um costume que foi trazendo uma cultura e que aqui no Brasil essa cultura mudou com o passar do tempo. Embora a cultura seja duradoura, ela se adapta e se modifica para enfrentar os desafios da existência. A cultura é o vestígio de tudo aquilo que adquirimos ao longo de nossa história. Um pesquisador pode descobrir pelo modo de agir, de falar, de construir, pela origem e por meio das influências que obteve ao longo de sua história. Portanto, a cultura é a soma dos fazeres humanos, como o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as aptidões. Então, tudo isso envolve a cultura. A cultura tem a ver com o modo como você vive, os conhecimentos que são passados de pessoas para pessoas, as crenças, as formas de arte, né? Por exemplo, tem certos povos que têm hábito de fazer certas festas, certas danças, outros fazem de outro tipo. Então, tudo isso faz parte da cultura do ser humano. Dialogando. Assim como o raciocínio lógico, a cultura diferencia os animais humanos dos demais, porque a cultura, em seu sentido mais amplo, é tudo que a humanidade produz nos diferentes contextos socio-históricos e geográficos para sanar suas necessidades. Então, também está envolvido na cultura tudo que o homem faz para sanar as suas dificuldades, as suas necessidades, desculpa. Então, eles vão construir casas, igual foi o exemplo dos alemães, né? De formas diferentes, porque eles têm necessidades diferentes. Eles vão se alimentar de coisas diferentes, porque eles têm necessidades diferentes. A partir dessa perspectiva, podemos compreender a diversidade cultural humana como resultado de tudo que é produzido pelos diferentes agrupamentos humanos ao longo da história. Além disso, assim como foi abordado no texto, a cultura é um elemento que está em constante transformação, pois ela se modifica e se adapta para sanar as necessidades humanas. Pensando nisso, converse com seus pais, avós ou responsáveis sobre a época quando eles eram crianças. Descubra como eles se vestiam, o que faziam para se divertir, quais eram os cortes de cabelo, quais e como eram os espaços de sociabilidade entre os outros elementos. Sociabilidade é você lidar com as pessoas, se reunir em grupos, né? Na sociedade. Colha essas informações e compare-as com os dias atuais. Investigue o que mudou na nossa cultura com o passar dos anos e apresente suas conclusões para o restante da turma. Por fim,
Faça um belo cartaz mostrando antes e depois da nossa sociedade a partir das mudanças culturais. Esse cartaz nós não vamos fazer, mas eu gostaria que vocês perguntassem para as pessoas que estão com vocês aí em casa, né? Esses questionamentos estavam aqui em cima. Como que era antigamente? Como é que eles se vestiam? O que eles faziam para se divertir? O corte de cabelo? O que eles faziam? E depois, lá no grupo, na hora da correção, a gente vai conversar sobre isso. Isso não precisa ser escrito, pode ser só conversado mesmo, tá? Para a gente poder depois ver as diferenças da época dos pais, dos avós de vocês para a época de hoje. Então, isso só conversado, não precisa ser escrito. Conhecendo o espaço social. Como vimos, a cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem para sanar suas necessidades no meio social. Dessa forma, entre as diferentes produções humanas criadas e modificadas para atender a essas necessidades, nós temos os espaços sociais. Para que o espaço físico, também denominado de espaço geográfico, se torne um espaço social, é necessária a interação entre os seres humanos. Então, sempre que eu falar de espaço social, é que envolve ser humano. Esse relacionamento da sociedade, das pessoas. Então, o espaço social é um espaço onde as pessoas se relacionam. Eu posso dizer que, quando estava presencial, a nossa escola é um espaço social, porque ali interagem os alunos, os funcionários da escola. A sua casa é um espaço social, porque a sua família se relaciona. A igreja que você frequenta, o culto que você frequenta, é um espaço social, porque ali as pessoas também se envolvem. Quando a gente podia sair mais, né? A pracinha é um espaço social, a quadra onde você ia jogar bola é um espaço social. Então, todo lugar que tem esse relacionamento, essa interação entre as pessoas, eu digo que é um espaço social. Entretanto, atualmente, não são apenas os espaços físicos que se constituem como um campo de relações entre as pessoas. Isso ocorre com a informatização e a evolução das tecnologias digitais. Outros espaços surgiram no meio social e foram denominados cyberespaço. Um campo social com características próprias, isto é, o cyberespaço é um elemento cultural novo, criado pelos seres humanos para satisfazer nossas novas vontades. Então, hoje, com a evolução da tecnologia, nós temos os cyberespaços. O que são os cyberespaços? São espaços que a gente usa por meios virtuais. Então, por exemplo, um jogo online que você interage com outras pessoas é um cyberespaço. O grupo de WhatsApp é um cyberespaço. Facebook, Instagram. Então, todos esses meios tecnológicos e digitais que nós usamos para nos relacionar com outras pessoas também são espaços de interação, só que eles são chamados de cyberespaço por conta de ser virtual. Os grupos sociais, o cyberespaço e a sociedade são formados pelas relações sociais entre os indivíduos. Isso é, os espaços sociais só existem porque o contato entre os seres humanos se estabelece. Então, foi como falei, ó, na sua família tem contato entre seres humanos. Num jogo online, né? Quando você joga com outras pessoas, tem o contato, apesar de ser virtual, né? Na escola, nós tínhamos o contato. Então, todos esses espaços onde a gente interage, né, com outros seres humanos, nós formamos esse meio social. Assim, nós podemos compreender os espaços sociais como os lugares onde acontecem as relações sociais, como a casa, a escola, a igreja, o trabalho, as praças, os parques, entre outros. Cada espaço social tem uma característica peculiar, ou seja, sua finalidade. E esse aspecto também influencia na forma como os indivíduos realizam encontros nesses espaços. Então, cada espaço vai ter sua característica, né? A igreja, você não vai para jogar bola, né? Na escola, você não vai para poder trabalhar. Eu vou, você não.
né? Então, cada espaço social vai ter uma finalidade. Ademais, as relações que ocorrem nos espaços sociais só são possíveis por meio da linguagem, que, como vimos, também compõe nossa cultura e forma como estabelecemos as nossas relações sociais. Um estudioso das relações sociais, o sociólogo Pierre Bourdieu, observou que o campo social é também um campo simbólico, ou seja, um âmbito em que existe um conjunto de relações objetivas e subjetivas que norteará as ações do indivíduo no mundo. Então, esses grupos sociais, todos eles vão ter relações, né? Algumas relações diferentes das outras, mas todos vão se relacionar. Dialogando. Converse com seus colegas e reflita a relação entre a cultura e o espaço social. Podemos dizer que a cultura é fundamental para a formação do espaço social? Todos os seres humanos estão inseridos em alguma forma de cultura? Se a cultura interfere diretamente na formação do espaço social, será que ela pode influenciar a desigualdade e a igualdade? Então, o que eu quero que vocês façam? Aqui tem 2 estrelinhas, mas tem mais uma pergunta aqui em cima que veio sem essa estrelinha. Estrelinha não, esse símbolozinho aqui, né? Eu quero que nesse espaço aí embaixo, vocês respondam essas 3 perguntas. Respondam, põe 1, responde a primeira, responde a segunda, 2 e 3, responde a terceira. Para na hora da correção a gente conversar sobre isso. Então, aqui nessas linhas, vocês vão responder essa primeira pergunta, a segunda e a terceira. Ok? Página 28, análise e reflexão do texto. Aí, baseado no que a gente estudou hoje, você vai responder: o que é um espaço social? Mencione 2 exemplos de espaços sociais. Quem é Pierre Bourdieu? E o que ele observou? Não sei se é exatamente assim, porque eu não falo francês. 21. Quais são os espaços sociais que você frequenta? Ali em cima pediu para você dar exemplos de espaços sociais no 19. Agora no 21 eu quero que você diga quais os espaços sociais que você frequenta. 22. As pessoas frequentadoras dos mesmos espaços que você têm acesso à internet, biblioteca, aula de inglês, aula de música, entre outros? Anote as semelhanças. Então, as pessoas, a gente sabe que a gente está mais limitado nesse convívio, né? Vocês podem pensar no antes pandemia para poder responder. As pessoas que convivem com você costumam ter acesso a essas coisas? Aqui vocês vão ler quem foi o Pierre Bourdieu e você o autor. Meu espaço, nosso espaço. Existem vários espaços sociais que nos proporcionam momentos de bem-estar e prazer. Escolha um espaço social de que mais gosta e faça um desenho para ilustrar você em seu espaço social preferido. Nós vimos que existem vários espaços sociais. E lembrando que o espaço social é o espaço em que você interage com outras pessoas. Então, pense no espaço social preferido, mesmo que você não esteja podendo participar desse espaço social por conta da pandemia. E vocês vão fazer um desenho aqui, você nesse espaço social que você mais gosta ou gostava de participar. Desenho bem feito, colorido, nível de 5º ano. Ok? Vamos lá, mãos à obra. Qualquer dúvida é só perguntar.